falar sobre os processos, sobre os eventos que ocorrem no ciclo celular, tá? Quando a gente for pensar em ciclo celular, você pensa em dois eventos importantes. Um mecanismo que a gente chama de intérfase, ou interfase, como queiram, tá? E um outro mecanismo que envolve os processos de divisão celular. Então, o ciclo celular são divididos em dois eventos: intérfase e divisão. Essa divisão, relembrando que ela pode ser por mitose, a gente vai falar, ou então ela pode ser por meiose, certo? Então, atente para isto. Então, no caso do primeiro evento importante do ciclo celular, é o que a gente chama de interfase, tá? Quando a gente fala interfase, quer dizer que é o período ou as fases compreendidas entre duas divisões. Quer dizer, se a célula não está se dividindo, é porque ela está em intérfase. Ela está em que a gente chama de vida vegetativa, tá? Daí, às vezes, quando você olha lá no livro, a gente chama de núcleo interfásico ou núcleo vegetativo, que é o núcleo da célula, quando ele não está em processo de divisão celular. Tá bom? Então, quando a gente pensa em intérfase, período compreendido entre duas divisões. Não é repouso, cuidado com isso. Célula não repousa. Se a célula repousar, ela morre. Tá? Porque às vezes é muito comum a gente ouvir, a célula quando está em repouso está em intérfase, negativo. A intérfase é o período compreendido entre duas divisões celulares. Tá? E quando a gente for pensar na intérfase, na interfase, entre fase, já está dizendo, né? Fase de quê? Da divisão. Tá? Aí você vai dividir a intérfase, tem um gráfico que representa isto, que eles abordam muito a nível de prova, que é o gráfico da intérfase. E esse gráfico da intérfase, ele vai estar relacionado com o processo de duplicação do DNA. Tá? Outra coisa, o DNA se duplica durante a interfase, não é durante a mitose, não é durante a meiose. Quando a célula entra em divisão celular, o DNA dela já está duplicado. Ele se duplica durante a intérfase. Tá? Então, quando fala intérfase, tu pensa, tem a ver com a duplicação do DNA. Aí ele vai falar que a intérfase ela é dividida em três períodos. Período G1, período S e período G2. Tá? Então, atenta para isso. Aí tu olha lá no gráfico, tem período G1, período S, período G2. Tá? Esse termo G1 e G2 tá relacionado com a palavra gap, que do inglês quer dizer intervalo. Então, tu tem o intervalo 1, tem o intervalo 2. Tá? E o período S, que tem a ver com síntese. Então, G1, G2, intervalo 1, intervalo 2. Período S, período de síntese. Síntese de quê? Do DNA. Tá? Então você vai pensar o seguinte, quando você olha o gráfico, aí tem período G1, gap 1, né? Intervalo 1. Aí você percebe que a quantidade de DNA permanece a mesma, tá? Nesse período G1. Aí você pensa assim, ó, se no período G1 não está ocorrendo a duplicação do DNA, que a quantidade do DNA permanece a mesma, é porque então a célula está sintetizando outro ácido nucleico. A gente sabe que só existem dois ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, se a célula não está duplicando o seu DNA, é porque ela está sintetizando o RNA. E, consequentemente, está ocorrendo síntese proteica. Então, no período G1, né, não ocorre duplicação do DNA, mas ocorre síntese de proteína nesse período. Daí a quantidade de DNA permanece a mesma, tá? No período G1. Gap 1, intervalo 1. Tá? Aí quando chega lá no período S, você percebe que a quantidade de DNA ela se duplica. Vai de uma quantidade X para uma quantidade 2x de DNA. Aí a gente chama de autoduplicação do DNA ou replicação do DNA. Então onde é que ocorre a replicação do DNA? A autoduplicação do DNA no período S, da intérfase. Tá? Aí passa para o período S, ocorre aí a duplicação do DNA. Quer dizer que a quantidade de DNA dobra
né, a quantidade de DNA na célula. Tá bom? Aí passa para um período, que é chamado de período G2, gap 2, intervalo 2. Você pensa da mesma forma como no 1. Se a célula está em intervalo 2, é porque ela não está sintetizando DNA. Ela está sintetizando qual ácido nucleico? RNA, e consequentemente está ocorrendo síntese de proteína. Tá? Então um período que fica compreendido entre uma mitose e outra mitose, que a gente chama de divisões, né? Aí tu tem G1, S e G2. Tá? O que ocorre nesses eventos? Síntese de RNA e síntese de DNA. Síntese proteica e duplicação do material genético. Tá? No caso aí, no período S da intérfase. Então atente para isso. Só que às vezes você pega lá no livro, numa questão, eles podem levar em consideração alguns termos, né, que é utilizado, por exemplo, a nível de prova. Por exemplo, o período G1, que é o intervalo 1, ele antecede, quer dizer que ele veio antes do período S, quer dizer que ele veio antes da síntese. Daí você pode encontrar algumas questões de prova chamando o período G1 de período pré-sintético. Usando por que ele é pré-sintético? Porque ele antecede a síntese do DNA no período G1. Tá? Uma interpretação, cuidado com isto. Então, período pré-sintético e período G1 é o mesmo. Só que atente para o seguinte, esse período G1, ele ocorre após a divisão mitótica. Então ele pode ser chamado também o mesmo período G1, além de pré-sintético, ele pode ser chamado de período pós-mitótico. Por quê? Porque ele vem após o processo de mitose. Ele vem após o processo de divisão celular. Então cuidado com essas interpretações. Período pós-mitótico é o mesmo pré-sintético, que é o mesmo período G1 da intérfase. Tá certo? Aí, com relação ao período G2, intervalo 2, gap 2, né? Você percebe lá no gráfico que o período G2, ele vem depois da síntese do DNA. Não quer dizer que ele vem depois do período S. Então, o período G2, ele também pode ser interpretado como um período pós-sintético. Ele vem após a síntese do DNA, período G2, tá? Durante a interfase. Então, cuidado com esse período G2, pós-sintético. Período G1, pré-sintético. Só que você tem que analisar da mesma forma. Ó, se o período G2 ele é pós-sintético, e o que vem depois dele é mitose, tá? Então, isso quer dizer que esse mesmo período pós-sintético, ele pode ser chamado de período pré-mitótico. Tá certo? Então, o que é um período pré-mitótico? É o pós-sintético. Período G1 ou G2? G2. Durante a intérfase. Tá bom? Então, cuidado com essas interpretações. Tá? Então, esse é o primeiro evento, o grande evento, que a gente relaciona com o ciclo da célula, com o ciclo celular. Tá bom? Aí, claro, após a intérfase vem as divisões celulares, que pode ser por mitose e pode ser por meiose. A gente tem que atentar para algumas características dessas duas divisões. Por exemplo, quando eu falo mitose, ela é uma divisão que ela é sempre equacional. Tá? Então, qual é a divisão celular que é sempre equacional? Aí você pensa em mitose. Se ela é sempre equacional, é porque ela é sempre conservativa. Quer dizer que ela vai conservar o número de cromossomo. Tá? Então, qual é a divisão celular que é sempre equacional? Mitose. Tá certo? Porque ela sempre vai conservar o número de cromossomo. Uma outra característica importante da mitose. A mitose é a divisão celular que pode ocorrer tanto em células haploides quanto em células diploides. Tá? Então, qual é a divisão que pode ocorrer em célula haploide e diploide? Mitose.
Tá certo? Então atente para isto. Tá? Então é uma característica importante da mitose. Ela é sempre conservativa, ela é sempre equacional e ela pode ocorrer tanto em célula haploide quanto diploide. Só que a gente pensa assim, ó, mas mitose ela tem a ver com o que a nível de corpo biológico? Você vai pensar o seguinte, se for um organismo multicelular, ou até unicelular, independe disto, tá? A mitose geralmente é o principal mecanismo de divisão da célula. Por exemplo, mitose, ela tem a ver com reposição tecidual. Vou fazer uma reposição celular no tecido. Se você sofre uma lesão no tecido, você se corta. Aquele tecido vai cicatrizar. Quer dizer que ele vai regenerar aquele tecido. Qual é o processo de divisão que envolve aí? Mitose. Tá? Então, reposição de célula, reposição tecidual, tá? Regeneração, sempre está relacionado com mitose. Tá? Outra coisa, mitose também pode estar relacionado com reprodução. Tem reprodução que envolve mitose? Tem. Mecanismos assexuados de reprodução. Preste atenção. Se tem um organismo unicelular, tá? Como uma ameba, como uma bactéria, ela vai sofrer bipartição. Cisciparidade é divisão binária, ou divisão simples. Tá? Então, se uma bactéria ela forma duas bactérias se dividindo em duas outras, se uma ameba se divide em duas outras, esse mecanismo que envolve é mitose. Outra coisa, mitose sempre forma quantas células no final? Duas. Uma produz duas células. E com o mesmo número de cromossomo. Aí tu relaciona com o mecanismo chamado de mitose. Tá? Então, eu vi lá numa questão de prova que diz que mitose está relacionado com a reprodução. E eu pensava que era só a meiose que estava relacionado com isto. Não. A mitose também está relacionada com reprodução. Só com reprodução do tipo assexuada, onde não ocorre a variabilidade genética, onde vão formar indivíduos geneticamente idênticos, formando o que a gente chama de clones. Tá? Então atente para isso. Então, se uma bactéria produz duas bactérias, então bipartição, envolve mitose. Se você pega uma esponja, corta a esponja em 10 pedaços, ela regenera, cada pedaço regenera uma nova esponja. Tá? Qual é o mecanismo de divisão celular que envolve ali? Mitose. É como regeneração. Cicatrização envolve sempre o mecanismo de mitose. Tá? Então atente para isso. E a gente sabe que a regeneração é um mecanismo de reprodução assexuada. Muito comum, por exemplo, em animais primitivos. Tá? Os animais primitivos sofrem regeneração, às vezes até uma regeneração total. Com a evolução passa a ser uma regeneração parcial ou local. Aí eu chamo isso de cicatrização. Tem a ver com qual mecanismo de divisão celular? Tem a ver com mitose. Tá? E a gente tem que atentar ao seguinte, né? Quando a gente for pensar em mitose, a mitose, como qualquer divisão celular, ela é dividida em 4 fases. Tá? Se não está em fases, é porque está em interfase. Porque a célula não está se dividindo, ela está em interfase. Então, quais são as fases da divisão celular? Ou das divisões celulares? Pensa em 4. Tem prófase ou profase, tu tem metáfase ou metafase, tu tem anáfase ou anafase, tu tem telófase ou telofase. Tá? Então são 4 fases da divisão celular. Então, a nível de mitose, você vai pensar nessas fases. Só que na prova, eles vão mostrar cada característica de cada fase dessa da divisão. Tá certo? Então atente para isto. Então, por exemplo, quando você fala assim, Suzana, quais são os principais eventos, quais são as principais características que eu posso identificar uma célula quando ela está em profase? Tá? Que é o termo profase.
quer dizer que é a fase inicial da divisão. E a primeira fase da divisão celular é a prófase. Tá certo? Então atente para isso. Quando você olha lá na prófase, a célula, né, ela ainda está com a carioteca individualizada, ela ainda apresenta nucléolos, tá? A gente observa os filamentos de cromatina, tá? Começando um processo de condensação, tá certo? Então atento para isso. Então no inicial da prófase, na fase inicial da prófase, tu vai observar algumas estruturas, tá? Carioteca individualizada ainda, nucleolo e cromatina, dentro do núcleo. Aí você pensa na organela, que está relacionada com o mecanismo de divisão celular. Que organela é esta? São os centríolos, são os diplossomos, são os centrossomos, são os centrocelulares, que é conhecido como centríolos. Relembrando que os centríolos, eles são constituídos de proteínas chamadas de tubulinas. Uma característica do centríolo é que tem um aspecto perpendicular, formando um ângulo de 90 graus entre eles, localizado próximo ao núcleo e no centro da célula. Por isso o centrossomo ou centríolos, porque a localização dele fica perto do núcleo, perto do centro, na região central, entre os dois polos celulares. Tá bom? Daí o termo centrossomo, diplossomo, diplo porque são duplos. Tá bom? Ou os centríolos. O que acontece? Esses centríolos, eles se duplicam e vão migrar para os polos opostos da célula. Um vai para o polo norte, outro vai para o polo sul da célula. Tá? Diplossomos, centríolos se duplicam, migram para os polos opostos da célula. Quando chega lá nos polos opostos, tá? Esses microtúbulos de tubulina vão sofrer um mecanismo chamado de polimerização dos centríolos. E essa polimerização dos centríolos, tá? Ela dá um aspecto como se fosse uma estrela ou um cometa nos polos opostos da célula. Daí essas estruturas que são formadas pela polimerização dos centríolos nos polos opostos da célula seriam conhecidos como áster. E áster quer dizer estrela. Tá certo? Então forma áster nos polos, formando as fibras do áster, que vai sofrer polimerização, as fibras do áster, tá? E vão formar o que a gente chama de fuso de divisão, ou fuso mitótico. Então o fuso mitótico se forma a partir da polimerização das fibras do áster. Tá? Aí a gente caracteriza o mecanismo ou a fase chamada de profase. Então desintegra a carioteca, o nucleolo desaparece, tá? A cromatina se dispersa pelo citoplasma, começa a sofrer um processo de condensação, aí forma-se o áster, o fuso de divisão, o fuso mitótico. Tá? Esse é o primeiro evento, né, que a gente vai observar, os eventos que a gente vai observar durante a primeira fase da divisão celular, que a gente chama de prófase. Tá? Segunda fase, aí você vai e analisa, né, o núcleo já se desintegrou, que a gente chama de metafase, ou metáfase. Meta, metade, né? Meio. Então, atento para isso. Então, tu pensa assim, ó, as cromatinas, né, a partir da eucromatina e da heterocromatina, já sofreram o processo de espiralização, já se condensaram, tá? Formando os braços cromossômicos e uma região chamada de centrômero, cuja as extremidades do centrômero tem o que a gente chama de fibras do cinetócoro, que é o cinetócoro por onde ocorre a fixação da fibra do fuso mitótico com as fibras do cinetócoro, na região chamada de centrômero, que a gente chama de constrição primária. Daí, ó, a fibra do fuso se fixa à fibra do cinetócoro, prendendo o cromossomo. Só que quando você olha os cromossomos durante a metáfase,
eles estão localizados na região mediana da célula, na região que a gente chama da região equatorial da célula, na região do equador da célula, bem no meio, metáfase, né? Pensa no meio. Cromossomos estão localizados na região mediana, formando o que a gente chama de placa equatorial, mas a gente pode chamar também esta placa equatorial de placa metafásica. Qual é o principal evento da metáfase? Fácil. Tá? Formação da placa equatorial, ou formação da placa metafásica. O que caracteriza isto? É que os cromossomos que foram presos, né, as fibras do fuso mitótico pelas fibras do cinetócoro, vão estar localizados na região mediana da célula. Claro que os cromossomos já estão duplicados, não esqueçam disso. Porque a duplicação do DNA ele não ocorre durante a divisão. A duplicação do DNA ocorre durante a intéfase no período S. Tá bom? Então atente para isto. Então qual é o principal evento durante a metáfase? Tá? É que, consequentemente, os cromossomos vão estar localizados na região mediana da célula. Tá? Tanto que a gente pode interromper, por exemplo, para você estudar cariótipo, né? Para você estudar genoma, cariótipo, você utiliza uma substância chamada de colchicina. Tá? E a colchicina ela bloqueia, né, a divisão celular na mitose. Em que fase? Durante a metáfase. Então você observa bastante, né, nítido os cromossomos localizados na região mediana da célula, caracterizando o que a gente chama de metáfase. Tá? Que é o principal evento da metáfase, formação da placa equatorial. Aí tu tem a terceira fase, chamada de anafase ou anáfase, como queiram. Tá? Ó, ana é aquele que se desloca para cima. Tá certo? É aquele que se desloca, que se move para cima. Então, quando ele fala anáfase, tá? Ocorre o que durante quais são os eventos que ocorrem durante a anáfase? Primeiro, você tem que analisar que as cromátides, né, irmãs estão unidas. Os cromossomos irmãos estão unidos. Tá? Em que região? Na região do centrômero. Tá? Aqui tem os cromossomos unidos, pareados lá, né? Pareados não, unidos, que a gente chama de cromossomos irmãos, cromátides irmãs, tá certo? Que são provenientes de uma mesma molécula de DNA. Então eles vão estar unidos na região do centrômero, tá certo? Na região do meio. Aí o que ocorre durante a anáfase? Esse centrômero se divide. Quebra-se na região do centrômero, e os cromossomos irmãos se separam. As cromátides irmãs se separam. Quando ocorre essa separação, as fibras do fuso, elas começam a se encurtar por um processo chamado de despolimerização do áster. E começa a puxar esses cromossomos irmãos para os polos opostos da célula. Aí um vai para o polo norte, o outro vai para o polo sul, tá? Capturado pelas fibras lá do fuso de divisão, dividiu o centrômero, ocorre um encurtamento. E esses cromossomos migram para os polos opostos da célula, caracterizando o principal evento da anáfase, que a gente chama de ascensão polar. Tá certo? Então a ascensão polar é quando ocorre a migração dos cromossomos irmãos que se dividiram, né, na anáfase pela quebra do centríolo, do centrosomo, e migram para os polos opostos da célula. Tá certo? Caracterizando o que a gente chama de ascensão polar. É o principal evento da anáfase. Tá bom? A gente vai para a quarta fase, que é chamada de telofase ou telófase. Telo é final. Telômero, que está no final do cromossomo. Telomerase, que age na enzima que age no telômero, que está no final do cromossomo. Então, quando ele fala telófase, é a fase final da divisão celular.
Não confundir telófase com telômero. Telômero é uma região do cromossomo, localizado lá nas extremidades dos cromossomos, certo? Que contém uma enzima chamada de telomerase, que é responsável pela mitose. Se ela só vai se dividir enquanto tiver telomerase e telômero disponível. Tá? Então atente para isso. E telófase não é a fase final da divisão celular. Só que você vai pensar na telófase como um processo inverso à prófase. O que acontece na prófase? A carioteca se desintegra, o nucleolo desaparece, a cromatina começa a se condensar, certo? Já na telófase é tudo ao contrário. O que acontece na telófase, Zan? Aí tu pensa, o áster, né, desaparece, volta para a região, o diplossomo na região mediana da célula, tanto da região norte quanto da região sul, tá? Outra coisa, ocorre uma reorganização do nucleolo, graças a uma região de certos cromossomos, chamada de zona SAT, ou de zona satélite, que também é chamada de zona organizadora do nucleolo. Então, o nucleolo desaparece na prófase e reaparece quando? Na telófase. Quem é responsável pela reorganização do nucleolo? Uma região de certos cromossomos, chamada de zona SAT ou zona satélite, ou zona organizadora do nucleolo. Tem uma grande síntese de RNA nesta região, síntese proteica no nucleolo. Tá bom? Então reorganiza o nucleolo, a carioteca se recompõe, se reconstitui. O que era cromossomo condensado vai sofrer um processo chamado de descondensação, que é a desespiralização, né, da eukromatina, voltando a ser filamento simples de eukromatina. Tá? Então atento para isso. O áster desaparece, o nucleolo se reorganiza e a carioteca se reconstitui. Tá certo? Outra coisa importante. Por exemplo, toda essa reorganização do núcleo da célula, entre para isto. Toda a reorganização do núcleo, que é lá na telófase, a gente chama isso de cariocinese. Então, o que é cariocinese? É a divisão do núcleo. Onde é que ocorre essa divisão do núcleo? Durante a telófase. Assim como ocorre a divisão do núcleo durante a telófase, vai ocorrer também a divisão do citoplasma, que a gente chama de citocinese. Então a cariocinese e a citocinese, elas são evidenciadas em que fase da divisão celular? Telófase. Só que a gente tem que atentar para algumas características. Tá? Quando você compara uma célula animal com uma célula vegetal. Por exemplo, as células animais, elas sempre vão apresentar centríolos. Nas células vegetais, as células das plantas superiores, elas não apresentam centríolos. Tá? Então você vai dizer o seguinte, que a divisão celular, ou a mitose, numa célula animal, ela é sempre cêntrica. Por que ela é sempre cêntrica? Porque participa centríolos. Já nas células das plantas superiores, não existe centríolo. Existe microtúbulo de tubulina, mas não existe diplossomo em células de planta superior, nem em gimnospermas e nem em angiospermas. Então atente para isso. Eu vou dizer que nas plantas superiores, ou nas células vegetais, como eles colocam lá na prova, eu vou dizer que a mitose ela é acêntrica. E o centríolo não participa na célula vegetal, só na célula animal. Então você pensa, se não existe centríolos na célula vegetal,
só existe centríolo na célula animal, e é o centríolo que vai formar o áster. Então você pensa assim, ó, se na célula animal tem centríolo, que forma-se áster. Tem uma mitose chamada de astral, que forma áster. Astral por quê? Porque forma o áster. Já nas células das plantas superiores, nas células vegetais, como não existe centríolos, existe microtúbulos que vão formar o fuso, mas não existe centríolos, não existe a formação do áster. Então existe a formação do fuso mitótico, o fuso de divisão, sem a presença do áster. Aí você chama essa divisão de anastral. Então ela é cêntrica para animal e astral para animal. E ela vai ser acêntrica para vegetal e anastral para vegetal, a nível de mitose. Uma outra característica importante que eles podem citar a nível de prova é com relação à citocinese que ocorre em célula animal e que vai ocorrer em célula vegetal. Atente para isso. Quando você olha lá no livro, vão te mostrar geralmente uma célula animal sofrendo o que eles chamam de citocinese, que é uma divisão, né? E a gente observa que a divisão mitótica numa célula animal, ela sofre por um mecanismo de estrangulamento do citoplasma. O citoplasma se estrangula e a célula se divide em duas. Então isso quer dizer que, como ocorre um estrangulamento a nível citoplasmático, a nível de citoplasma da célula, então isso quer dizer que o movimento ele é de fora para dentro. Se o movimento é de fora para dentro, como se estuda lá na física, é porque ele é centrípeto. Então toda vez que falar quem tem durante a telófase citocinese centrípeta, célula animal. Já as células das plantas superiores, né, que tem parede celular, atente para isso, tá? Esse mecanismo de divisão do citoplasma, que eu chamo de citocinese, ele sempre vai ocorrer de dentro para fora. Ó, animal é de fora para dentro. Célula vegetal, de dentro para fora. Então a fuga é do centro. Tá? Se a fuga é do centro, é porque a citocinese nas células vegetais ela é centrífuga. Então tu pensa em algumas características com relação a isto. Então quem tem citocinese centrípeta, célula animal. Quem tem citocinese centrífuga, célula vegetal. Quem tem mitose acêntrica anastral, célula animal. Quem tem mitose cêntrica e astral, animal. Quem tem mitose acêntrica e anastral, célula vegetal. Tá? Então cuidado com isso, porque isso aí pode gerar uma certa confusão na prova. Tá? Citocinese centrípeta, célula animal. Citocinese centrífuga, célula vegetal. Tá certo? São características importantes quando a gente pensa no mecanismo chamado de telófase. Tá? E a telófase, né, é uma divisão celular conservativa. Ela sempre vai conservar o número de cromossomo. Não esqueça que ela vai ocorrer tanto em célula haploide quanto em célula diploide. Tá bom? Na próxima a gente fala aí do processo de meiose.